Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Gabriel Rodrigues, vocês estão no Money in the Box e o assunto de hoje é Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Como o objetivo deste canal é falar acerca de finanças, investimentos e organização financeira, um assunto muito importante que envolve boa parte da população brasileira e que infelizmente não tem um conteúdo de qualidade ainda no YouTube, é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o famoso FGTS. Então, o objetivo deste vídeo, e não só deste, o objetivo é que nós façamos uma série de vídeos que tratem a respeito deste assunto, desde conceitos mais introdutórios, como os que serão abordados neste vídeo, quanto conceitos mais relevantes e práticos, como os que serão abordados nos próximos vídeos. Então, o objetivo deste vídeo é explicar o que é o FGTS, quem tem direito, como funciona e alguns aspectos mais iniciais. Mas não se preocupe, nos próximos vídeos será uma série de vídeos apenas acerca do FGTS e vocês poderão tirar basicamente todas as dúvidas que tenham a respeito deles. Roda a vinheta. Pronto, então vamos começar do início, que é basicamente o que é FGTS. Essa sigla significa Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o que é basicamente uma proteção ao trabalhador contra a demissão sem justa causa e contra algumas situações específicas ou extraordinárias que podem acontecer ao longo de sua vida laboral. O FGTS, inicialmente, nasce em 1966, ou seja, na década de 60, por uma necessidade muito específica, que era o seguinte: antes da existência do FGTS, como funcionava? Funcionava da seguinte maneira: cada trabalhador, a cada ano que ele passasse na empresa, se ele fosse demitido, ele teria direito a 1 mês de salário. Exemplo, se eu trabalhasse 5 anos numa empresa e fosse demitido, eu teria direito a receber 5 salários meus. Então, se o meu salário era R$1.000, o que na época nem era real, né? Eu receberia R$5.000 por ter trabalhado 5 anos e assim, consequentemente, se fosse 1 ano, 2 anos, 7 anos, assim por diante. Acontece que, se você trabalhasse por 10 anos, você adquiria uma certa estabilidade, algo um pouco parecido com o que os funcionários públicos têm hoje, que só pode ser demitido por processos administrativos que gerem uma justa causa, ou seja, não poderia ser demitido a livre arbítrio do empregador. Então, por causa dessa situação, o que acontecia com frequência? Tínhamos 2 problemas. O primeiro problema é que as empresas não se preparavam para demitir os funcionários. Como assim? Eu tinha um funcionário que tinha 5 anos de casa e eu queria demiti-lo, só que eu não tinha os 5 salários bases para pagá-lo. Então eu demitia na marra e o empregado ia na justiça para recuperar esse valor. Então acabava tendo uma série de ações trabalhistas para poder ter esses direitos assegurados. E a outra possibilidade, que acontecia com certa frequência, era que quando o empregado chegava ao 9º ano de trabalho na mesma empresa, os empregadores arranjavam uma forma de demiti-lo, que é justamente para evitar que ele tivesse a estabilidade e pudesse não ser mais demitido após os 10 anos. Então prejudicava tanto a justiça, porque sobrecarregava a forma de entrar na justiça para recuperar os seus direitos, quanto prejudicava os trabalhadores, que acabavam sendo demitidos no 9º ano, que é para evitar que eles tivessem uma estabilidade no 10º. Pensando nisso, em 66 foi criado o FGTS. O FGTS ele basicamente facultava o empregador a depositar todo mês 12 avos, ou seja, 8% aproximadamente, do salário do empregado, que é para quando ele fosse demitido, o empregador pudesse pegar esse dinheiro que ele juntou mensalmente de acordo com o salário do empregado e pudesse pagar aquelas custas sem precisar ter que tirar extraordinariamente do seu caixa. Muitos empregados poderiam optar por essa forma de receber esse valor ou poderia não optar. Por isso que se você entrar no aplicativo do FGTS hoje, a sua conta vai ter um termozinho chamado conta optante. Por quê? Porque depois de 1988, com a nova Constituição Federal, todas as contas são optantes. Mas de 66, quando o FGTS foi criado, até 88, você poderia escolher se optava
por esse sistema que todo mês o seu empregador colocava 1/12 do seu salário, 8% do seu salário, ou se você preferia ficar naquela forma antiga, que se chegasse aos 10 anos de trabalho, você não poderia ser mais demitido. Agora, isso acaba mudando drasticamente em 1988. Em 1988, através de uma lei, o governo federal decide que todos os empregados vão ser optantes do FGTS, ou seja, não tem mais a possibilidade de você não ter uma conta de FGTS vinculada ao seu CPF. Se você trabalha com carteira assinada, você vai precisar ter uma conta optante. Isso traz alguns sérios impactos. O primeiro impacto é que a Caixa Econômica Federal virou a gestora do fundo, então todos os recursos agora vão para a Caixa. Antigamente, o empregador escolhia qual banco colocar. Exemplo, ele poderia colocar no Bradesco, no Itaú e assim por diante, se esses bancos existissem na época, eu não sei responder agora, mas a partir de 88, todos os recursos são centralizados na Caixa. E como funciona? Agora, vou trabalhar da forma como ele está sendo trabalhado hoje, tá bom? Vou explicar de como ele acontece agora. Esqueçam antes de 88 e foquemos agora no atual momento do FGTS. Agora, cada empregador é obrigado a recolher mensalmente 8% do salário do empregado. Ou seja, se você recebe por mês o salário de R$2.000, todo mês o seu empregador vai ter que colocar na sua conta de FGTS R$160, se eu não estiver enganado, o que corresponde a 8% do seu salário. Vale ressaltar que esses 8% eles não são descontados do seu contra-cheque. Muita gente confunde FGTS com contribuição obrigatória ao INSS. O FGTS, a contribuição para o Fundo de Garantia, ela é feita pelo empregador, não passa nem pelo seu contra-cheque. O que vai ser descontado diretamente do seu holerite é a contribuição do INSS, mas essa contribuição não tem nada a ver com o FGTS e ela é feita para que você possa ter direitos previdenciários, como por exemplo, se aposentar, como por exemplo a um seguro-desemprego, como por exemplo a um auxílio maternidade, um auxílio invalidez e esse tipo de coisa. Então, uma coisa é o FGTS que o empregador paga para você. Outra coisa é a contribuição do INSS, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social, que você paga a cada mês que está trabalhando de carteira assinada, ou se você for MEI, você também pode pagar de maneira autônoma. Então, isso é o contexto histórico e essa é a definição do FGTS e como ele funciona hoje. Agora, vem algumas dúvidas que são muito pertinentes a essa questão, que é o seguinte: quem tem direito a receber o FGTS? E a primeira possibilidade é qualquer pessoa que trabalhe de carteira assinada. Seja o entregador, o atendente de uma loja, seja o garçom de um restaurante, seja o motorista de uma concessionária, seja a empregada doméstica. E aqui vem um ponto: a empregada doméstica foi incluída recentemente no que nós chamamos de PEC das empregadas, de 2015. Então, tanto trabalhadores de fábrica, de comércio, de indústria, têm direito a receber o FGTS obrigatoriamente, quanto empregados domésticos a partir de 2015. Então, se você trabalha como doméstica, o seu empregador também precisa colocar o seu FGTS. Além disso, tem outras pessoas que também têm direito a receber FGTS, como por exemplo, menores aprendizes, mas aqui vale a ressalva que menores aprendizes, eles não recebem 8% como um trabalhador tradicional, ele recebe apenas 2% do seu salário. Ou seja, se o seu salário é R$1.000, eles não vão receber 80, eles vão receber R$20 todo mês no seu fundo de garantia. Além disso, outras categorias também recebem, como por exemplo, atletas, trabalhadores avulsos, teoricamente trabalhadores rurais, se assim tiver enquadrado, e demais. Então, todas essas categorias também recebem FGTS e podem juntar. Esses valores eles ficam retidos na Caixa Econômica Federal e vão ser sacados em algumas possibilidades taxativas. É a lei que decide quais são as possibilidades de saque do FGTS. Para falar um pouco mais sobre saques, não será nesse vídeo, para que ele não fique muito extenso, mas nos próximos vídeos nós teremos um conteúdo exclusivo apenas sobre quais são as modalidades e quais são as possibilidades de sacar esse valor que está retido. Esse valor, em regra, ele não sai cotidianamente, ele fica preso até uma certa possibilidade.
ele fica preso junto à Caixa Econômica Federal e esse valor, todo mês, ele tem um pequeno reajuste, que é um reajuste bem pequeno, mas em futuro a gente até deve falar um pouco sobre essa questão do rendimento do FGTS. Ele rende 3% ao ano, mais a taxa referencial, o que, dando um spoiler aqui sobre os próximos vídeos que nós teremos, é uma taxa muito baixa frente a isso. Existem ações judiciais, mas isso também vão ser tópicos para próximos vídeos. E que, para concluir, o FGTS só saca quando você tem uma dessas possibilidades e, dependendo da situação, você vai receber um acréscimo, que é o que nós chamamos de multa rescisória. O que é a multa rescisória? Eu vou dar um exemplo aqui, mas vão ter outras possibilidades que vão mudar esse meu exemplo. Vamos lá para o exemplo que eu citei. Imagine que você trabalha há alguns anos numa empresa e no seu fundo de garantia já tem 10 mil reais. E você foi demitido sem justa causa. O seu empregador, além de fazer a liberação desses 10 mil reais que já tem acumulado na sua conta de FGTS, ele vai ter que colocar uma multa por ter lhe demitido sem justa causa. Essa multa é cerca de 40% do que você tem acumulado. Ou seja, se até a data da demissão você tinha 10 mil reais, vai ser colocada uma multa de 40% e você vai receber ao todo 14 mil reais, somando o saldo com o valor da multa rescisória. Tudo bem? Então, gente, esse aqui é o primeiro vídeo da série sobre FGTS. Eu sei que é um assunto muito rico, eu sei que esse é um assunto mais teórico, mas ajuda muito a compreender a sistemática, por que é que ele foi feito e assim por diante. E antes de concluir, só um adendo que eu não falei, mas que é muito importante que saibamos, que é funcionários públicos, ou no caso, servidores públicos, não têm direito ao FGTS. Ou seja, policiais militares, guardas municipais, juízes, pessoas que trabalham no Tribunal de Justiça, professores concursados, em regra eles não têm direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Por quê? Porque eles já têm aquela estabilidade, não tem o risco de eles serem demitidos a arbítrio do empregador. Então, como eles têm a estabilidade, o FGTS serve como um contraponto à estabilidade. Aqueles que trabalham de carteira assinada não são mais estáveis, não tem mais aquela possibilidade de 10 anos, mas em compensação tem um fundo de garantia. Aqueles que são concursados já têm essa estabilidade a partir do momento que passa pelo teste probatório, do período probatório, já tem essa estabilidade, mas em compensação não tem o fundo de garantia por tempo de serviço. Uma grandíssima exceção, algumas são as empresas públicas, como por exemplo Correios. Por quê? Porque eles têm uma espécie de estabilização, não é uma estabilidade tradicional dos concursados, mas eles não podem ser demitidos sem um processo disciplinar administrativo. E, ao mesmo tempo que eles não podem ser demitidos sem um PAD, eles também têm direito ao FGTS. Isso serve para todas as empresas públicas, por exemplo, como Correios, como Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e assim por diante, tá bom? Então encerro agora sim esse primeiro vídeo. Vamos ter oportunidade de falar sobre outros assuntos nos próximos vídeos, então acompanhe. Se você está vendo esse vídeo no momento que ele foi colocado no ar, espere que nas próximas semanas nós teremos outros conteúdos. Se você já está vendo esse vídeo com muito tempo que ele foi colocado, pode voltar, pode continuar, porque vão ter outros conteúdos que vão tirar outras dúvidas e assim por diante. Mas se tem algum aspecto específico que vocês queiram saber sobre FGTS, comenta aqui embaixo, que a gente pode gravar um outro vídeo só tirando essa sua dúvida, tá bom? É isso, senhores, foi um prazer e fiquem sempre ligados neste canal para ter Money in the Box. Até mais!